Boa noite a todos. Começo aí agradecendo a presença de vocês para a nossa reunião de hoje, né? Vamos apresentar um pouco da proposta da educação infantil para 2022. Muitas das coisas já acontecem hoje, mas temos aí algumas inovações. Para quem não me conhece, eu sou a Maura, faço a coordenação geral. Hoje vou fazer essa reunião com vocês, acompanhadas da Gabi, coordenadora da educação infantil, e da Amanda, que faz a coordenação dos nossos projetos de inglês no colégio. Como é que nós vamos funcionar? Nós organizamos uma apresentação para vocês. Durante a apresentação, vocês podem colocar perguntas, observações no chat, e após a nossa apresentação, aí nós abriremos para perguntas para quem quiser abrir o microfone, abrir a câmera, né? Nós sempre pedimos, não nos deixem só, né? Abram as câmeras, porque aí sentimos que a reunião fica mais amigável, né? A gente vai vendo as pessoas e é um jeito de nos aproximarmos, tá bem? Então, vamos funcionar assim, apresentamos, vocês podem colocando comentários no chat, colocando dúvidas à medida que a apresentação ocorrer, e após a nossa apresentação, aí começamos pelas perguntas do chat, ou abrindo a câmera e fazendo as perguntas aí pelo microfone mesmo, tá bem? O Gabriel está aí como o Irapuru Colégio, vai cuidar da nossa apresentação e de qualquer situação no âmbito técnico que nós precisemos. Pode começar, Gabriel? Compartilhar a apresentação, por favor. Nós sabemos que é uma reunião de educação infantil, mas eu tenho feito alguns atendimentos e que, mesmo sendo de crianças pequenas, pais de crianças pequenas, muitos desejam saber do projeto pedagógico institucional como um todo. Então, de modo breve, vou apresentar para vocês. Gabriel, pode passar, por favor? Nós temos uma estrutura pedagógica que nós organizamos aí em 6 ciclos, né? O ciclo 1, que vai do berçário até o infantil 3, o ciclo 2, do infantil 4 até o primeiro ano, e o ciclo 2, segundo e terceiros anos, o ciclo 4, do quarto ao sétimo, o ciclo 5, do oitavo ano, a primeira série do médio, e o ciclo 6, da segunda e da terceira série do médio. Podemos seguir, Gabriel? Toda a nossa proposta pedagógica tem uma fundamentação legal, né? Com certeza existem aí os nossos princípios, os nossos valores, mas elas também seguem, a nossa proposta também segue a documentação legal, aquilo que organiza a educação nacional brasileira, né? Então, começamos desde lá da Constituição de 88, e é dela que vem todo o desdobramento da Lei de Diretrizes e Bases, do Plano Nacional de Educação, das metas de qualidade de educação e, por fim, das diretrizes curriculares que organizam a nossa estrutura pedagógica no âmbito do currículo, né? A nossa fundamentação pedagógica tem o compromisso, sim, com os conteúdos curriculares, né? Precisamos pensar na transposição, na transmissão desse conhecimento acumulado pela história, né? Pelas ciências. Cadê meu celular? E para além da simples transmissão, mas pensar como é que a gente mobiliza esses conhecimentos para resolvermos situações do cotidiano, para melhor vivermos em sociedade, para o exercício pleno da cidadania, pensando nesse nosso compromisso com a educação integral do sujeito, né? Não só no âmbito cognitivo, mas também no âmbito físico, no âmbito emocional e social. Podemos seguir, Gabriel? Para isso, nós trabalhamos desde as crianças pequenas como referência as 10 competências gerais da BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, que define aí pelo menos 10 eixos de trabalho, e que são desenvolvidos desde os anos iniciais de escolarização da criança, desde a educação infantil até o final do ensino médio. Então, vamos trabalhar com conhecimento, vamos trabalhar com pensamento científico, pensamento crítico, criativo,
com a questão da comunicação, com a cultura digital, que estamos imersos nela, né? Com a questão da autogestão, desenvolvimento de argumentação, o autoconhecimento e o autocuidado, que é fundamental, né? A partir desse autoconhecimento e autocuidado que é possível desenvolver ações de empatia e de colaboração. E, por fim, pensar na questão da autonomia, né? Fazemos as coisas por convicção, e não só porque tem alguém nos fiscalizando, mas porque entendemos que isso é melhor para a gente, pessoalmente, e, simultaneamente, para a sociedade como um todo. Então, esses são alguns dos parâmetros que abordamos em todas as nossas fases da educação infantil, fundamental, e nos anos do ensino médio também. Podemos seguir, Gabriel? Pensando aí o nosso foco em sala de aula, está muito ligado à aplicação e à análise dos conceitos, né? Então, passamos pelo lembrar, pelo entender, com foco forte em aplicação e análise, porque é exatamente o conhecimento em ação, para um processo de avaliação e criação, né? A criatividade é uma das grandes habilidades demandadas aí para o século XXI. Podemos seguir, Gabriel? Pensando nas formas de aquisição de conhecimento e de desenvolvimento de conhecimento, os estudos revelam que nós retemos mais conhecimento à medida que nós ensinamos os outros, praticamos e discutimos em grupo. Por isso, a nossa abordagem, desde a educação infantil, passa principalmente por esses 3 parâmetros, né? E isso tem uma retenção sempre maior de conhecimento. Por isso que a gente vai deixando as aulas expositivas darem lugar para as metodologias chamadas ativas de aprendizagem, pelo desenvolvimento de projetos, que vocês na educação infantil também conhecem, né? E a gente procura levar isso também para até os anos finais da escolaridade. Seguindo, Gabriel, por favor. Então, temos aí 5 aspectos muito importantes que permeiam o nosso processo, o nosso projeto pedagógico durante todo o tempo de escolaridade, né? Então, pensar nessas 4 principais competências do século XXI, que envolvem a criatividade, o pensamento crítico, a colaboração e a comunicação, que se dão pelo desenvolvimento da interação, da aprendizagem ativa, pelo contexto da aprendizagem e pela ferramenta da tecnologia, né? Que é tão fundamental nos dias de hoje. Podemos seguir, Gabriel? Aqui a gente tem um mapa geral, que não é o foco da nossa reunião, mas para vocês entenderem que nós temos sempre um trabalho aí a partir de 4 áreas de conhecimento, que são as linguagens, as ciências humanas, a matemática e a ciência da natureza, que se desdobram a partir do 1º ano em componentes curriculares, né? E que são os componentes tradicionais, podemos assim dizer, que vocês também conhecem, que a gente tem de inovação aí, esse projeto próprio de inglês, que passa a existir nos últimos anos, em parceria com a Universidade do Missouri, os projetos que entram como uma disciplina, também como um componente curricular a partir do 4º ano, exatamente para a gente garantir esse processo de interdisciplinaridade, se aperfeiçoa um pouco mais no 9º ano, já se dividindo nas grandes áreas de conhecimento, né, linguagens, ciências humanas e matemática e ciências da natureza, e depois no ensino médio, nas disciplinas eletivas, que também tem um pouco dessa característica de projetos, de pensar na interdisciplinaridade, que são os chamados agora itinerários formativos, que muitos de vocês já devem ter ouvido, pelo menos pelas mídias, né? Então já tem sido uma prática. E aí agora a gente vai se centrar um pouco aí na questão da educação infantil. Pode passar, Gabriel, por favor? E eu vou passar para a Gabi. Então, aquelas áreas de conhecimento, aquelas 4 grandes áreas, na educação infantil, elas vão se transformar em campos de experiência. E a Gabi vai contar para a gente por que é que vem esses campos de experiência, qual o sentido disso. Boa noite, obrigada, Maura. Na educação infantil, então, a Maura contou um pouquinho para vocês, na verdade, dessa matriz curricular e das áreas que se desdobram a partir do 1º ano, mas da educação infantil a gente entende que são campos de experiências. Isso porque nós entendemos que a experiência, lógico que tem uma questão aqui que é trazida, essa fundamentação é trazida pela base, inclusive esses campos de experiência, mas o próprio nome já revela
na verdade, essa possibilidade do contato da criança com o conhecimento. Então, nós entendemos que as crianças pequenas, nessa primeira infância, elas conhecem o mundo por meio das experiências sensoriais. Então, é o contato da criança com o corpo, com a provocação, com o material, que a gente entende que os materiais de largo alcance, que são materiais não convencionais, que isso se configura como um sujeito e que a criança, à medida que ela tem o contato com esses elementos e com outras crianças, isso ela vai se apropriando, isso vai se transformando em aprendizagem. Então, esses retângulos que estão aqui em cima, o eu, o outro, nós, corpo, gesto e movimento, traços, sons, cores e formas, esses 5 são os campos que nós realizamos toda a proposta da educação infantil. E esses campos estão entrelaçados, então, diferente do que acontece no fundamental, que tem uma delimitação em matemática, linguagem, aqui as coisas se entrelaçam muito mais. E na educação infantil, nós trabalhamos por projetos. Então, os projetos são elaborados pela equipe do colégio, a partir do estudo das professoras e daquilo que a gente entende que é próprio de cada faixa etária, daquilo que precisa ser desenvolvido com as crianças, é que surgem os projetos, elaborados por elas, mas considerando todas as habilidades e competências elencadas pela base, mas também aquelas que nós entendemos que são fundamentais no processo de desenvolvimento da criança. Então, a Maura trouxe essa fundamentação legal e falou da base, mas nós trabalhamos com outras habilidades além dessas elencadas pela base, mas aquilo que a gente considera como importante. Então, na educação infantil, o nosso foco é desenvolver o pensamento da criança, e isso vai se constituindo no processo da construção de um pensamento científico, porque as crianças vêm no processo de fabulação, que a gente entende também que é importante numa determinada faixa etária, mas a gente vai trabalhando para que toda essa fabulação da criança se transforme num pensamento científico, e isso vai se consolidando. Certo? Mas aí você põe um gesso. No processo da linguagem, do desenho, da arte, da música e da matemática. Então, esses campos vão sendo entrelaçados e se constituem como o pensamento da criança. Gá, você pode passar, por favor? Gabriel, obrigada. Então, aqui a gente entende que a escola é um laboratório de pesquisa para a criança na educação infantil. Então, existem ambientes de aprendizagem e esses ambientes não se constituem apenas numa sala de aula. Então, nós entendemos que o espaço eco, o quintal, o parque, praça, as quadras, todos os espaços da escola se transformam em ambientes de aprendizagem. Para o adulto, Gabriel, é no outro mesmo. Para o adulto, existe o que a gente entende por espaço físico, 4 paredes. No próximo, Gá, por favor, no próximo slide. Mas na cabeça da criança não existe esse espaço consolidado pelas paredes, mas o espaço de aprendizagem. Então, a criança, na verdade, vai concebendo o espaço como um ambiente. O mesmo ambiente se configura em outro, o mesmo espaço se configura em diversos ambientes. Por isso, essa proposta do laboratório de pesquisa, em que a professora traz uma questão para que a criança faça a sua própria investigação e que ela elabore as suas teorias. Então, são a partir dessas experiências que a criança tem, das vivências com um determinado conceito, é que ela constrói as suas teorias a respeito de um determinado conceito, de um processo. Então, nisso a criança vai construindo, na verdade, um pensamento lógico e científico, mas também o seu próprio processo de identidade. E é a partir disso que as crianças vão depois construindo representações cada vez mais abstratas, né, do pensamento. Então, a ideia do colégio é que as crianças sejam muito ouvidas, então a gente fala bastante de uma escuta ativa, mas é uma escuta para o pensamento da criança, porque é a partir desse pensamento, da teoria que a criança traz, da sua própria ideia, que a gente vai problematizando e fazendo com que ela pense sempre mais a respeito de um determinado assunto. Então, a ideia não é trazer uma resposta pronta e satisfazer a necessidade da criança, mas a ideia é fazer novas provocações para que as crianças compartilhem as suas próprias ideias e que a partir disso elas elaborem um determinado conceito. Então, pensando sempre na experiência vivida da criança. Isso é considerar, na verdade, um reconhecimento de que a criança é um sujeito, lógico, que em desenvolvimento, mas é uma criança que conhece muito sobre o mundo. E é importante a gente pensar que nos dias de hoje, a criança que sai da escola ou na hora do almoço, meio-dia, ou sai 5 horas da tarde, não é a mesma criança que volta para a escola no dia seguinte,
porque as crianças estão o tempo todo imersas em contextos de aprendizagem e as experiências que elas têm na casa, elas trazem de volta para a escola e elas vão reelaborando esse conhecimento. Pode passar, Gá? Por favor. A gente entende que na escola existe uma tríade, né? Que ela se desdobra na criança, no conhecimento e no professor, numa relação constante. Um professor que considera, na verdade, toda a potência da criança, entende essa criança como um sujeito capaz, alguém que tem experiência, alguém que tem a sua própria vontade, que tem as suas ideias e que pode compartilhar isso com o outro, né? Isso faz parte da visão desse colégio, acreditar nesse desenvolvimento, mas ao mesmo tempo é um professor que se sente incomodado no sentido que precisa provocar, observar, escutar, e isso vai favorecendo o desenvolvimento da criança. Então, o professor que está antenado tanto nos processos da criança, de aprendizagem, mas também no conhecimento. Um conhecimento que aqui na educação infantil é bastante importante, diz respeito à linguagem, então, ao longo de todos esses anos da educação infantil, nós trabalhamos com a linguagem oral, linguagem escrita também, mas a gente entende que uma criança que fala, que se comunica, na verdade, uma criança que argumenta, que se coloca, ela tem meios de se fazer entendida socialmente. Ela vai se colocando e sendo cada vez mais audaciosa nas suas colocações. Isso vai possibilitando também que em paralelo se desenvolva uma criança crítica e criativa, porque essa linguagem vai dando base para um pensamento dela. E lógico que a gente entende que tudo isso vai favorecendo o desenvolvimento de uma criança segura, que tem uma boa autoestima e que dê conta dos seus próprios processos de regulação. Então, a linguagem é um dos pilares que a gente trabalha, o outro é a questão do raciocínio lógico-matemático, e quando a gente fala desse raciocínio, não é pensando só nas habilidades matemáticas, mas pensando em toda a elaboração, toda a hipótese, todo o questionamento que a criança vai trazendo sobre aquilo que é apresentado a ela. Isso vai possibilitando que a criança tenha uma mobilidade de pensamento, que ela consiga pensar sobre os símbolos, sobre os códigos que estão aí no nosso meio, e que isso vai favorecendo a construção de um pensamento reversível. E ao longo dos anos, vocês já viram o quanto a gente oportuniza o contato com a leitura e com a compreensão, então entendendo que hoje a gente não fala apenas de processo de alfabetização, mas nós falamos do letramento, então essa escola assume o compromisso com o letramento e com a alfabetização desde muito pequenas. Então, a ideia nossa é desenvolver nessa criança uma leitura profunda, ainda que ela não seja leitora e escritora convencionalmente. Então, cada vez mais, à medida que as crianças vão tendo contato com os processos de leitura, de contação de história, de reflexão, de roda de conversa, e quando a gente fala da leitura, não é apenas uma leitura literária, mas a leitura de uma notícia, a leitura de uma receita. Então, a criança, na verdade, vai ser imersa num contexto letrado em que ela precisa entender, na verdade, a comunicação do mundo. E a gente vai promovendo circuitos cada vez mais elaborados na criança. Então, isso faz também com que a criança conheça a si mesma, porque cada vez que ela vai se dando conta, conhecendo um pouco das histórias, conhecendo um pouco também sobre o amigo, sobre os sentimentos, ela passa a conhecer mais sobre si mesma, como ela reage diante do mundo. Isso vai fazendo com que ela tenha aí processos cada vez mais sofisticados. E em tudo isso a gente entende que a criança é protagonista. Então, na verdade, a criança, ela precisa ter um sentimento de pertença, de identidade, de fazer parte daquele lugar, mas isso só é possível se a gente entende a criança como protagonista. Então, o elemento central, é lógico que existe uma função do professor, mas hoje a gente entende a criança como o elemento central de todo o processo de aprendizagem. Então, a criança é provocada sempre a pensar sobre algo e trazer aquilo que ela entende como conhecimento. Então, a ideia nossa é trabalhar para que as crianças sejam cada vez mais ativas e que elas saibam se colocar. A Maura falou um pouco das metodologias, então hoje na educação infantil, as crianças o tempo todo são provocadas a trabalhar em pequenos grupos e levantar as suas próprias ideias e compartilhar com os outros. Isso também faz com que a gente contribua para a construção dos sujeitos cada vez mais colaborativos, que saibam conviver, porque na educação infantil a gente entende a convivência como uma aprendizagem, que saibam conviver, desenvolvam também empatia e respeito pelas ideias dos outros e saibam se posicionar diante disso.
eu vou passar para a Amanda, que vai falar um pouquinho para vocês de como a gente trabalha com o inglês na educação infantil. Boa noite a todos. Gabriel, pode mudar de slide, por favor? Amanda vai trazer um pouco Amanda vai trazer um pouco da novidade, né? Daquilo que entra de novo para o ano que vem, no curricular e no extracurricular também. Hoje, como vocês sabem, o inglês começa no Infantil 5, né? E no extracurricular pelo U-Tiger no Infantil 3. E aí nós temos uma nova proposta para o ano que vem. É isso que a Amanda vai trazer para a gente a partir desse quadro. Sim, e eu acho que é fantástico tudo que a Gabi nos trouxe e a relação que a Maura traz com as bases, com toda a formalização do colégio por trás, desde a missão até, enfim, tudo que a gente quer desenvolver nos nossos alunos e o quanto isso se relaciona com a proposta e a reformulação curricular que a gente tem feito aqui no colégio em língua inglesa também. Então, tudo que a Gabi nos traz, justamente é a reformulação pedagógica que a gente quer atingir em todos os âmbitos, que é atingir todos os segmentos do nosso colégio. Então, essa interdisciplinaridade que é tão presente na educação infantil, né, essa relação social, o viver em sociedade, se entender para entender o outro e através do entendimento do outro, enfim, entender a coletividade, toda essa relação, essa formação social é que a gente está trazendo para a reformulação do colégio, da sala de aula, porque acho que é claro que aqui todo mundo quer ter filhos colaborativos, críticos, que dominem a comunicação, a argumentação, que sejam agentivos acima de tudo, mas de que forma a gente reformula então o contexto escolar? Porque a gente não pode continuar com práticas que estão aí há décadas, há mais de 200 anos sendo permeadas dentro das escolas, então de que forma a gente reformula esses espaços de formação, né, para despertar essa criança agentiva, né, esse pertencimento dentro da sala de aula, para que de fato ele se sinta protagonista e nas suas escolhas e assim por diante. Então vim aqui, como a Maura já anunciou, vim aqui falar sobre essa reformulação na educação infantil, primeiro no âmbito curricular, que antes a gente começava o inglês somente, então, no Infantil 5, a partir de 2022, a gente vai começar, isso já vai começar no Infantil 3. Por quê? Acho que isso é uma coisa bastante discutida mercadologicamente falando, a gente sabe que quanto antes os nossos alunos forem expostos a língua inglesa, melhor, porque tem diversos argumentos científicos, mas, além de tudo, eu acho que vale dizer que aqui a gente se posiciona, então, como uma escola em que tem uma possibilidade de certificação internacional, então o que a gente chama de U-School, que é todo esse segmento aqui que a gente tem da formação de língua inglesa no colégio, que a gente chama de Urapuru International School, então traz uma formação que é longa, período todo, a jornada toda escolar desses alunos, mas que a gente garante, sim, que eles conseguem se desenvolver nas duas línguas e que, acima de tudo, o repertório criado em língua portuguesa acessa o repertório criado em língua inglesa e vice-versa. Então, o que a gente quer despertar nesses nossos alunos? Sujeitos que transitem de uma língua para outra como uma prática comum. Então, o que isso impacta no curricular em si, a partir do Infantil 13? Então, a gente não vai se livrar de alguma disciplina, não vai substituir uma disciplina que já tinha, ou alguma prática da educação infantil pelas aulas de inglês, ao passo que a gente aumenta a carga horária de inglês. Pelo contrário, a gente passa, então, a fazer coisas em inglês, porque a gente que acredita que é por esse convívio com a língua inglesa, é por esse uso social da língua inglesa, pela construção do conhecimento, pelas descobertas, pela aprendizagem criativa, mágica, pelas histórias, pelo envolvimento, pela experimentação, é que os alunos vão se desenvolvendo em língua portuguesa e também em língua inglesa, sempre lembrando de que o conhecimento de uma língua sempre acessa um ao outro e que assim eles vão se desenvolvendo, não só como sujeitos, mas também desenvolvendo suas identidades, em ambas as línguas o tempo todo, uma prática comum de uma língua para outra. Então,
Do infantil 3 ao terceiro ano, agora a gente vai ter 2 aulas de inglês na semana. A partir do quarto ano, do quarto ao nono ano, que é essa fase de junior middle, middle school e high school, a gente expande esse projeto de fluência aqui no colégio, que a gente já entende que os alunos, eles saem daquele sentence level, em que eles estão produzindo frases em inglês, tudo é muito voltado para a oralidade, para a escuta, mas aqui a gente já vai para um discourse level. Então, a gente precisa realmente que eles comecem a formalizar mais, a ler mais, a escrever mais, e isso se dá a partir do quarto ano. Já lá no nono ano, a gente tem disciplinas do próprio currículo do high school embutidas no currículo do colégio. O que isso quer dizer? São disciplinas base do high school, que o high school é um curso extracurricular a partir da primeira série do ensino médio, mas no nono ano isso está dentro do nosso currículo, porque a gente acredita que são disciplinas, mesmo que de literatura inglesa, que sejam essenciais para a formação dos nossos alunos. Assim, quando eles chegam lá no fim da vida escolar, eles podem decidir se eles querem essa dupla certificação, que é uma americana e outra brasileira, que eles saem com essas duas possibilidades ao fim da terceira série do ensino médio, ou se eles continuam o caminho das eletivas no colégio, continuam fazendo inglês, fazem disciplinas diversas em língua inglesa, como mais voltadas para o mercado de trabalho. Então, tem lá disciplinas mais voltadas para as mídias, comunicação, jornalismo, antropologia, business e assim por diante. Então, existem essas duas possibilidades. Isso falando do projeto pedagógico curricular. É importante também mencionar que a gente também está expandindo as nossas propostas de extracurricular, né? Então, a gente já tem o U-Tiger há algum tempo a partir do infantil 3, mas são somente 2 encontros na semana. Não digo somente, mas são 2 encontros na semana. Muito conveniente para muitas famílias que não querem deixar as crianças o tempo todo aqui no colégio, implica almoçar e assim por diante, fazem outras atividades fora do colégio, mas para outras famílias que já deixam as crianças, então, no período integral, a gente tem uma novidade para o ano que vem, que é esse Daily English, que são aulas de inglês todos os dias, já integradas no currículo do integral. Então, isso aqui era só para a gente ter uma visão do todo. Acho que é importante, sim, como a Maura já falou, a gente está aqui na educação infantil, mas é importante entender qual que é a proposta do colégio quando se trata de uma língua inglesa. A língua inglesa não é uma demanda de mercado só, a gente sabe que vai muito além disso. E o colégio, acima de tudo, quer formar os nossos alunos não numa língua inglesa como uma língua estrangeira, mas aquele aluno que tem a possibilidade de entender as múltiplas linguagens, independente da língua que fale. Então, a linguagem da ciência, a linguagem das artes, independente da língua especificamente que esteja falando na interação. Pode mudar, Gabriel. E o que a gente tem aqui de novidade nesse período integral é que nós estamos expandindo para o segundo ano, né? Até 2021, nós temos o integral que vai até o primeiro ano, e 2022 nós estamos implantando o integral para o segundo ano também. Sim, muito bem colocado. Agora aqui, em relação à proposta curricular do infantil, qual que é o embasamento disso? Acho que essa imagem aqui nos diz tudo. O que a gente espera, primeiramente, com essa parceria que a gente tem com a Universidade do Missouri, que ela é efetiva quando diz de material didático, formação de professores, a partir do quarto ano, mas quando a gente reformula o próprio U-Tiger, então, que o Tiger é o mascote da Universidade do Missouri, também quando a gente reformula a proposta pedagógica da educação infantil, assim como a do Fundi 1 também, a gente está pensando numa continuidade, numa progressividade das diferentes fases dos alunos, levando em consideração esse currículo internacional, esse currículo da universidade, que a gente tem essa parceria. Então, acima de tudo, a gente está pensando nesse alinhamento com os programas do MISU. Então, a gente está assim, pensando no que os alunos vão enfrentar no middle school, que os alunos vão enfrentar no high school e assim por diante. E, acima de tudo, o que essa proposta da Universidade do Missouri nos traz e que sempre nos chamou muita atenção, primeiramente como um programa extracurricular e agora como parte do currículo do colégio, é que o primeiro passo aqui é justamente o entendimento de si mesmo nessa comunidade. Então, essa sensação de pertença, do que eu tenho o poder de agir, eu tenho como impactar. Depois disso, a gente começa a fazer conexões que vão mais além dos muros da escola, para então chegar nesse nível global.
Então, a gente, ao passo que os alunos vão se desenvolvendo pelas diferentes fases, a gente reforça o tempo todo, desperta o tempo todo a possibilidade de um ensino criativo, do desenvolvimento desse pensamento crítico, empatia, letramento cultural, porque a gente está falando de alunos multiculturais, porque a gente passa pelas diversas culturas, não é porque a gente tem um vínculo com uma universidade americana que a gente deixa de tratar das diversas culturas. Os nossos professores, então, trazem informações dos mais diversos países, diversas áreas do conhecimento, para então chegar nessa consciência global. É importante também dizer que a gente segue a mesma abordagem da educação infantil quando a gente fala dos projetos, então são sempre unidades temáticas que estão vinculadas, estão relacionadas às propostas do regular, às propostas da educação infantil. Então é realmente uma expansão em língua inglesa, não é que a gente faz coisas diferentes, sempre levando em consideração, então, a colaboração, que já começa até pela própria arquitetura da sala de aula do infantil, né? Ali o trabalho em grupo é presente o tempo todo, os alunos estão se olhando, a prática não é só professor-aluno, mas sim aluno-aluno também. Esse agenciamento que eu falei da possibilidade do aluno de fato agir, tomar decisões o tempo todo, resolver problemas reais. E esse serviço comunitário, então, que é o que eu falei, que é esse segundo nível. Então, eu me entendendo como parte da comunidade e como eu me conecto e como eu tenho a possibilidade de agir e mudar o mundo ao meu redor. Aí, pode mudar, Gabriel, por favor. Aí agora eu vou falar especificamente, aquela era a proposta do regular, da reformulação do curricular. Agora eu vou falar especificamente da nossa proposta desse Daily English, que é a educação infantil integral. O que isso quer dizer? E aqui a gente já tem o logo da Faber-Castell logo de cara, porque a gente já tem um programa da Faber-Castell aqui no colégio, no Micromundo, no Fundi 1, e a gente viu essa possibilidade desse programa das aprendizagens criativas em língua inglesa, que já funciona muito bem de 1º a 4º ano, e eles seguem essa metodologia dos 4 P's, que tem tudo a ver com a proposta da educação infantil, né, dos projetos, da paixão, do pensar brincando, né, do pensar em pares. Então, a gente vai trazer essa proposta agora para o nosso integral de língua inglesa. Esse Daily English, então, está totalmente embasado a esse programa de aprendizagem criativa, mas, claro, reformulado para o nosso próprio contexto. A gente faz aqui diversas parcerias, assim como a Universidade do Missouri, mas a gente sempre reformula e pensa nas nossas práticas aqui, como Colégio Urapuru. E o que é muito interessante desse programa, acima de tudo, além de tudo que a Faber-Castell nos traz de criatividade, de mão na massa, de reformulação do próprio contexto, da comunidade, é principalmente essa coisa da colaboração, que a gente também tem na educação infantil muito forte, que aqui eles trabalham o tempo todo com pares, com times, a proposta que complementa o currículo escolar, então não é fazer mais do mesmo, pelo contrário, é expandir o que a gente já faz nas manhãs, no regular, com uma outra abordagem, principalmente com uma outra língua, né? Entendendo as diversas linguagens que permeiam essa aprendizagem criativa. E também tem esse alinhamento que é fundamental com a proposta do Micromundo do Fundamental 1, que logo menos eles já vão começar a fazer isso em língua portuguesa também, quando chegarem lá no Fundamental 1. Pode mudar, Gabriel. E essa é a proposta da educação infantil. Agora também tem que dizer da especificidade dos 1º e 2º anos, também do integral, que tem uma proposta bastante parecida, mas, claro, respeitando as fases aqui, as especificidades de cada idade e tempo de desenvolvimento dos alunos, a gente deixa a coisa um pouquinho mais complexa e cada vez mais próxima daquilo que a gente faz nos programas de middle e de high school, que é levar em consideração isso que a gente chama de STEAM, que é a ciência, a tecnologia, a engenharia, as artes e a matemática. Então, são problemas com base nessas diversas áreas do conhecimento aqui, para então, para engajar os nossos alunos com problemas reais. Então, eles estão sempre buscando soluções reais para implementar e para elaborar, claro,
contextos, normalmente um protótipo. O que isso quer dizer? Então, eles são apresentados pelos próprios professores, eles são apresentados com diversos materiais, e então eles começam a elaborar, pensar em possibilidades com times também, aqui também a gente está falando dessa colaboração, e vão chegando, então, com a sua criatividade, protagonismo, autonomia, acima de tudo, vão chegando a soluções possíveis, e se não forem possíveis, reformulações, e assim por diante. É interessante também ressaltar que também complementa o currículo escolar, não é fazer mais do mesmo, mas uma outra proposta, né, expansiva, no sentido de que eles vão colocar bastante a mão na massa, eles vão trabalhar com experimentos, não deu certo, reformula, pensa de novo, vamos problematizar. Então, bem nesse sentido. E, claro, por meio da língua inglesa. Aqui a gente tem 3 propostas, né, de desafios que a gente vai usar com os nossos alunos. Então, usar Fine Arts, Engineering e Service Learning. Acho que Fine Arts é definido como artes como um todo, para desenvolver esse processo de autoria e criatividade dos alunos. Então, muita improvisação, de que forma você argumenta, você se comunica em língua inglesa, falando desse problema que foi você mesmo que resolveu, né? Então, falando da engenharia, falando então do maker, das propostas em que funcionou, não funcionou, como a gente repensa, estimulando a curiosidade, observação, acima de tudo, né? Levando sempre para o pensamento científico, crítico, e service learning, que é algo que a gente sabe que o middle school e o high school trazem super fortes no currículo, que é realmente esse ciclo de repensar a nossa sociedade, sempre falando de problemas reais e aplicando, acima de tudo. Então, tendo a possibilidade de refletir sobre essa comunidade, de refletir não só no contexto escolar, mas na cidade de Sorocaba, e pensando até chegar na consciência global, para então resolver problemas, para então se engajar, né? Ter esse poder agentivo que eu falei que é tão importante, é primordial para os nossos alunos. Então, a proposta, ela é sim inovadora, a gente quer formar aqui mentes, identidades por meio dessa reformulação, mas eu acho que é disso que se trata. A gente fala dessas habilidades do século XXI o tempo todo, mas se a gente não reformula os nossos espaços de formação, né, se a gente não reformula a escola, de que forma? A gente vai formar sujeitos criativos, críticos, independentes, autônomos. Então, há que ter novos problemas, há que engajar, há que trabalhar a criatividade, né? Há que trabalhar a colaboração criticamente em sala de aula, para que eles, enfim, entendam essa vulnerabilidade que eles têm na língua inglesa, na língua portuguesa, quando estão aí nessa fase de formação, mas que assumir riscos é sim importante para o próprio desenvolvimento deles, para entender, então, esse processo de errar, acertar, reconstruir, repensar e, acima de tudo, colaborar com os que estão à volta deles, né? Pode mudar, Gabriel. Aí aqui a gente tem só uma simulação do que seria a rotina desses alunos. Eu não sei se você quer falar sobre isso, Gabi, só para dizer que o que muda, o que não muda, as especificidades de infantil 3 ao primeiro ano. Ponto. Na verdade, as crianças menores de 3 e 4 anos têm ainda uma rotina de sono, é uma necessidade das crianças, mas hoje o integral já é assim, na verdade, organizado em oficinas temáticas, então, que são feitas, realizadas pelos professores especialistas, e algumas outras que são desenvolvidas pelas recreacionistas, que consideram, na verdade, toda socialização e interação das crianças, e que elas têm alguns momentos também que são momentos livres, que são importantes, na verdade, para a consolidação dos laços. Gá, vou pedir para você ir passando, só para os pais terem uma noção dessa rotina. Então, essa é uma de infantil 4, então, todos os dias, como a Amanda falou, nós teremos essa proposta do inglês, colocada aqui como Discoveries, e aí a organização, na verdade, da rotina das crianças. Pode passar, Gá? E no infantil 5, pode passar, Gá? E no primeiro ano, as crianças têm lição de casa e elas fazem essa lição de casa aqui no colégio. Então, tem um momento separado para isso, que é orientado pela recreacionista, e que as crianças dialogam um pouco sobre as suas próprias experiências de aprendizagem. Acho que pode passar mais um, Gabriel, que daí a gente chega no segundo ano.
que realmente segue exatamente a mesma proposta do primeiro ano, né? Tem aqui o tempo de tarefa e estudo orientado, depois tem Discoveries, que é o Daily English, aí um horário de lanche, e essas outras propostas de jogo, teatrando, pequeno cientista, e assim por diante, respeitando também o mesmo horário até as 17 horas. E eu acho que é isso. Encerramos aí. Sim, estamos abertos para perguntas. Isso. Obrigada, Amanda. Obrigada, Gabi. E aí, vocês podem abrir a câmera, tirar dúvidas ou escrever no chat. Estamos à disposição. Pode ser um de cada vez, senão a gente não dá conta de responder. Está todo mundo falando ao mesmo tempo, nós estamos ficando confusas aqui. Fala, querida. Eu tenho inglês. Agora tem pergunta. Quando começam as aulas no ano que vem? Nós temos aqui uma pergunta de quando começam as aulas. Normalmente nós começamos na última semana de janeiro ou logo no início de fevereiro. Não fechamos o calendário para o próximo ano ainda. Até 2020, nós começamos na última semana de janeiro, né? Temos aí uma proposta que começa um pouco antes, infantil 2, infantil 3, para que as crianças vão entrando nessa rotina, no movimento que a escola ainda está mais vazia, né? Se apropriando dos espaços. Essa proposta de inglês todo dia é pelo integral, né? No integral é que tem todos os dias e no regular 2 vezes por semana, desde o infantil 3, que é uma proposta nova, né? Antes eles começavam lá no infantil 5 com uma vez, né? E agora a gente está aumentando essa carga deles. Esse inglês todo dia é só para os alunos do integral mesmo. Giovana? Oi, deixa eu te perguntar, esse inglês vai ser, as crianças então têm que fazer o regular de manhã? Não, na verdade, se as crianças forem fazer o integral sempre ocorre no período da tarde. Aí o regular é de manhã, tá? E aí quer participar em inglês todo dia é no período integral. Inglês 2 vezes por semana, mantemos o U-Tiger, tanto de manhã para quem estuda à tarde e à tarde para quem estuda de manhã. Sim, mas esse Daily English, aí a criança vai fazer o português, né, de manhã, e aí eles almoçam e aí fica com toda essa atividade de inglês no período da tarde. Isso, um período de 1 hora de inglês todos os dias. O restante da jornada deles à tarde é em português. Tá? Eles não vão ficar, porque a aula de manhã termina ao meio-dia, aí eles não vão ficar da meio-dia até às 17 em língua inglesa, eles vão ter 1 hora por dia em língua inglesa. Ah, tá. Obrigada. Nada. O Gabriel, você pode passar o slide do primeiro ano, só para retomar, ver se tem alguma dúvida? O que diferencia, Amanda, o inglês do curricular, do U-Tiger e do integral? Vamos pensar em 3 possibilidades aí de inglês. Sim, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que tudo sim está alinhado à proposta da Universidade do Missouri, mas com intensidades diferentes. O que a gente tem, então, na proposta do regular? Na proposta do regular, a gente começa um engajamento com os alunos nessa língua, né? Então, são aprendizagens ativas pela descoberta, são aprendizagens, acima de tudo, que também permeiam esses projetos, mas que a gente tem ali as 2 interações, no período da criança, seja na manhã ou seja na tarde, com o professor passando como um professor especialista. A carga horária aumenta significativamente quando a gente está falando do U-Tiger. O U-Tiger trabalha com menos alunos em sala de aula, também permeia essa coisa da aprendizagem pelos projetos, e sempre uma coisa expansiva, não é fazer mais do mesmo. O que se propõe fazer nas atividades das aulas do curricular, embora elas estejam completamente alinhadas, falando em níveis de
competências e habilidades, no que a gente quer desenvolver nos alunos, é diferente do que se faz à tarde, porque acho que é importante dizer a importância da personalização que a gente tem quando a gente está falando de projeto. Cada criança leva o seu projeto da maneira como dá conta. Então, ele se afeta, ou melhor, se permite afetar e é afetado, né, pela língua inglesa, pelo aquele conhecimento, pela aquela aprendizagem da maneira como pode. Então, enquanto a gente está falando de práticas mais não centralizadas nos alunos, mas principalmente pensando nesse desenvolvimento deles em que é mais expansivo na parte do U-Tiger. Então, é mais tempo com os professores, é mais tempo com os colegas que têm menos colegas em sala de aula, então é realmente expandir a proposta, não é fazer mais do mesmo, sempre com abordagens bastante diferentes. Então, não são as mesmas leituras, não se trata dos mesmos projetos, pode sim falar das mesmas coisas, por exemplo, falar da falta de água. Então, se é algo comum, se é algo recorrente, ótimo, falaremos com diferentes abordagens, porque sempre levando em consideração essa construção dessa comunidade. O aluno do U-Tiger, ele tem que se reconhecer como daquela comunidade do U-Tiger, que está ali expandindo, levando aquele conhecimento com aquela turma específica, o que é diferente da proposta do regular, né? Então, eu acho que uma coisa complementa a outra. Quando a gente já fala do integral, a gente trouxe justamente a proposta da Faber-Castell para diferenciar uma coisa da outra. Não é que a gente vai... primeiro que a carga horária aumenta ainda mais, né? Então, a gente tem 1 hora de inglês por dia. Por que isso? Para essa construção ser mais significativa, no sentido de que um dia ele vai lá, faz a parte da narrativa, ele escuta a história, ele se engaja com aquele contexto. No segundo dia, ele vai fazer a mão na massa. No terceiro dia, ele vai rever o que ele fez na outra aula para ver qual a possibilidade de expansão, de reformulação daquilo que ele está construindo. E assim por diante. Lembrando que, quando a gente está falando da educação infantil, e algo que a Gabi já reforçou, transitar pelos diversos espaços do colégio é muito normal e é muito recomendado. Então, mesmo isso dentro da proposta do U-Tiger, dentro da proposta do integral também, a gente vai ver os nossos alunos fazendo aulas de inglês, discoveries, descobrindo o colégio e, enfim, o mundo, aprendendo a ler o mundo de diversas maneiras, mas sempre com a sua turma específica. Então, o aluno do integral ali, ele está repensando o mundo, repensando as relações com a turminha dele, criando aquele senso de comunidade e pertencimento ali no integral, assim como o do U-Tiger também. E isso, claro, também existe na proposta do regular, mas cada um nos seus grupos, com a sua professora e assim por diante. Mas acho que o que vale dizer é que a nossa abordagem, independente de onde ela venha, seja no U-Tiger, no curricular ou no integral, ela passa pelo afeto da criança. E por isso os projetos. Vai sempre ser direcionado para aquilo que a criança tem, sim, um interesse maior, uma curiosidade para ele e, claro, para o professor continuar provocando, mas para ele se desenvolvendo e crescendo e aumentando o seu repertório em língua inglesa. Não sei se eu respondi a pergunta. Acho que sim, Amanda. Então, nós temos algumas perguntas que vieram no chat. O U-Tiger, ele sempre tem 2 possibilidades, segunda e quarta ou terça e quinta. Então, depende aí um pouco da necessidade da família e da formação de turmas, tá? Às vezes, dependendo da fase, nós temos turmas tanto na segunda e na quarta, como na terça e na quinta. Às vezes, nós temos só segunda e quarta ou só terça e quinta. Então, isso varia um pouco. As crianças que estudam à tarde, quando vêm só para o U-Tiger, entram às 10 da manhã, 2 vezes por semana, né? E as crianças que estudam de manhã, 2 vezes por semana, saem às 3 da tarde. Então, essa é a nossa jornada. Atividades esportivas que tem para as crianças. Então, nós temos a escolinha de natação, né? E no segundo ano nós entramos com a escolinha de futebol. Então, em termos de esporte para essas crianças, temos essas 2 modalidades, mas o futebol entra só lá no ensino fundamental. Também tem uma pergunta, Amanda, que uma mãe que tem filho no 8º ano e que o Middle School foi incorporado no currículo. Por que a gente não incorporou também o U-Tiger no currículo? Né? Porque nós temos uma questão que
os alunos de 4º ano em diante, eles têm um período estendido, que 2 vezes por semana eles saem às 3 da tarde. Então, por isso, foi incorporado no currículo. Aqui, nesse movimento de educação infantil, nós entendemos que essa ainda não deve ser uma opção de todas as famílias, e 2 vezes por semana as crianças estudarem até às 3 da tarde. Tá? Acho que vale retomar aquilo que eu falei, que a gente não aumentou a carga horária, né, como a gente fez no fundamental, de 30 para 34 aulas, então com um período estendido, mas a gente pegou uma prática que já existia, né, então incorporou uma prática que já existia em língua portuguesa e passou isso para acontecer em língua inglesa. Tem outra pergunta que diz, este ano as crianças que estão no integral, elas participam do U-Tiger 2 vezes por semana. Para o ano que vem, nós estamos mudando isso. A proposta U-Tiger vai ficar só para quem está U-Tiger e quem optar pelo integral todos os dias, tá? Dentro dessa proposta. E também responde essa outra questão sobre professores de U-Tiger e professores de integral, né? A mesma coisa. Então, os professores que darão aula de integral ficarão no integral o tempo todo, até porque tem interações todos os dias, ao passo que os professores de U-Tiger ficarão no U-Tiger pelas interações que tem de segunda a quinta. Isso, também tem uma pergunta aí, se nós não teremos mais o período estendido, que é a possibilidade dos alunos saírem às 3 da tarde. Não, para o ano que vem nós estamos só com o período integral, tá? Então, com a saída às 17, mas nós sabemos que, como nós temos aquela grade horária, então é possível cada família fazer opção, nós temos situações em que os alunos às vezes saem mais cedo, né? Então, isso também é possível. O U-Tiger não é 1 hora de inglês por dia. O inglês do U-Tiger, se as crianças estudam de manhã à tarde, elas entram às 10, então das 10 até o horário de almoço delas, 11h30, meio-dia, elas estão trabalhando em inglês. Sim, são 6 horas de inglês no total por semana. Isso. E se ela estuda à tarde, também a mesma lógica, né? O que mais que temos aqui? Tem uma questão sobre lição de casa. Gabi, você pode dizer como é que é a lição de casa do Infantil 5, primeiro ano e segundo ano? Na verdade, algumas situações começam no Infantil 4, bem esporádicas, que a gente oportuniza o contato da família e da criança por meio de jogos, de algumas brincadeiras, mas isso acontece mais no segundo semestre, às vezes 1 vez por mês, a cada 2 meses. Depois, no Infantil 5, nós passamos a ter lição de casa, então isso acontece 2, 3 vezes na semana, então a lição acontece, o foco na verdade, uma experiência vivida na sala de aula e geralmente a lição que fica mais para o final de semana, na quinta ou na sexta, porque a gente vai ter um ajuste para o ano que vem, mas o foco é trabalhar com a autonomia, o processo de independência da criança em relação a si mesma e a pertença dela no ambiente familiar. E no primeiro ano nós temos lição de casa todos os dias e às sextas-feiras é um trabalho de leitura para o treino dessa habilidade da criança para que cada vez ela se torne fluente e ganhe agilidade na leitura. E segundo ano tem lição de casa todos os dias, tá? Repetindo uma dúvida que acho que nós ainda não fomos muito claras. E o Tiger nós oferecemos tanto no período da manhã para quem estuda à tarde e no período da tarde para quem estuda de manhã. Quem opta pelo integral, obrigatoriamente o regular é de manhã e o integral é no período da tarde, tá? Nós temos 2 possibilidades de U-Tiger, segundas e quartas e terças e quintas. Para a formação de turmas, nós dependemos dos inscritos em cada turma. Então, nesse momento, nós estamos com as vagas abertas, né? Logo, vocês devem receber os papéis aí de rematrícula e aí também tem as informações do U-Tiger, né? E do período integral também, para essa opção. A partir das inscrições é que nós definimos se abriremos turmas nesses 2 dias diferentes, segunda e quarta ou terça e quinta, tá bem? Mas normalmente nós temos pelo menos uma turma de cada. O horário do Day English, eles saem sempre às 17 horas, e o horário que acontece esse período de inglês, ele varia um pouco. Às vezes, conforme aquela tabela de horário que nós colocamos. Às vezes ele é
logo depois do almoço da criança, às vezes ele é um pouco depois. Tem a apostila, qual é o material de inglês do U-Tiger? Amanda, pode dizer, por favor? Claro, acho que vale dizer que a gente tem sim essa parceria com a Universidade do Missouri, mas todo o material que a gente desenvolve aqui no colégio é autoral. Então, a gente tem diretrizes para a gente saber quais são as competências e habilidades que a gente quer desenvolver nesses alunos em cada fase, respectivamente, mas tudo vem da curiosidade dos alunos. Então, tem livros, temas, tópicos que guiam cada uma dessas fases, cada um desses anos, mas o material é desenvolvido ao longo do bimestre. O que vocês recebem, então, a gente não trabalha com uma apostila, a gente não trabalha com um livro didático de alguma editora específica, o que a gente envia para vocês notarem qual é o processo do aluno ao longo do processo, são aqueles fichários, ou na educação infantil, aquele cadernão, né, em que conta quais foram as propostas das atividades, vai junto com o descritivo de cada um dos projetos que os professores enfim, mandam vídeos e fotos, toda essa documentação pedagógica para que vocês entendam do que se tratou, mas sempre vem de algum engajamento, então vem de uma história que eles leram em sala de aula e depois disso sempre da escuta, assim como a Gabi muito bem explicou quando estava falando da educação infantil. Então é pela curiosidade dos alunos que a gente vai criando e formando cada um dos projetos em sala de aula, tá? Mas a gente tem, a partir de um período no curricular, um material específico impresso, né, Amanda? Que ele vai a partir do 4º ano, né? Que é o Segundo material... e terceiro ano, exatamente. Segundo e terceiro ano já tem uma apostila de atividades, não é um livro didático, né? Assim como também 4º e 5º ano. O livro didático ele vem da universidade a partir do 6º ano. Amanda, tem uma pergunta aqui, se você quiser dar uma olhadinha no chat, falando se há alguma proposta, além da mudança de cronograma e quantidade, mas também na intensidade do inglês, pela impressão que se tem de que há pouca conversação em inglês. Pode abordar um pouquinho isso? Até um pouco desse processo da criança, né? Porque às vezes a gente tem a impressão ou o sentimento de que ela vai ter aula em inglês e ela vai sair daqui e vai sair conversando, né? E às vezes o processo não é tão automático, né, Amanda? Alice, se você pudesse ser mais específica, dizendo qual a fase exatamente que o seu filho está, ou a sua filha, porque o que a gente tem, isso que a Maura falou, é realmente o que acontece. A criança, para ela, de fato, produzir, não é produzir sons na língua, sons eles pegam de uma semana para outra. Isso é super interessante de ver como eles trazem o que a gente chama de prosódia na linguística, então essa sonoridade da língua inglesa para as músicas que eles cantam, interagem em sala de aula, ou a maneira como os professores abordam. Então, esse processo é super rápido. Então, a própria o body language, né? O gesticular em sala de aula, que eles vão pegando os comandos. Então, a primeira fase ali é a compreensão. Então, eu escuto, eu entendo, eu atendo os comandos dos professores, dos colegas, mas a fala, ela requer uma série de construção de repertório. Eu acho que, acima de tudo, é isso. Vão vir palavras-chave no começo, a gente vê que é uma frase, primeiro, que começa em português e vem uma palavra-chave em inglês. Então, teacher, eu quero beber water. E sai da sala. Teacher, eu quero ir to the bathroom. E isso vai aumentando cada vez mais, isso que a gente chama de sentence level. Depois que eles já dão conta dessas frases, então, é que eles, de fato, vão para o discourse level, que é isso de dar conta da comunicação. Eu acho que, claramente, isso vai muito de acordo com cada aluno, mas a gente não espera uma comunicação eficaz, efetiva, de que o aluno articula, enfim, antes da formalização disso, por exemplo, no 4º ano. No 4º ano, necessariamente, a gente está trabalhando com o discourse level. Antes disso, a gente está numa construção de repertório, lembrando a quantidade de tempo que a gente leva para aprender palavras e estruturas. Então, é preciso dar tempo ao tempo. Eles estão numa fase em que eles são esponjinhas, tá tudo sendo adquirido. Tudo que a gente faz em sala de aula, a gente chama de input. Então, eles estão ali, guardando, e cada criança, no seu tempo, vai produzindo como se sentir confortável, confiante e autônoma na língua, né?
Eu vou aproveitar e já vou responder a questão do Rogério aqui, a partir de que ano eles começam a escrever no U-Tiger. Isso é uma coisa bastante importante, não só no U-Tiger, mas também no curricular. A gente entende que para a criança começar a fase de letramento, como a Gabi falou, na língua inglesa, ela precisa ter alfabetização consolidada em língua portuguesa. Se não consolidada, bastante avançada, tá? Para que não haja interferência, porque os métodos de alfabetização são bastante diferentes. Quando a gente está falando da língua portuguesa, a gente fala de um método de alfabetização que é sim social, mas é silábico, né? Então a gente junta uma consoante, uma vogal e forma uma sílaba. Em língua inglesa não é assim, é fonético. Então a gente tem que trazer com uma outra abordagem. Então, os alunos, a partir do segundo ano, seja no curricular ou no U-Tiger, a gente vai primeiro trabalhando as letras, então isso já começa no infantil 5, tá? Eles já sabem falar, cantar o alfabeto em língua inglesa, mas a construção de palavras, o reconhecimento dos signos e assim por diante, ela vai ser efetivada a partir do segundo ano, tá bom? Mais alguém? Acho que do chat nós demos conta de todas as perguntas. Lição de casa do U-Tiger ou do regular vem a partir de quando, Amanda? O U-Tiger tem lição de casa também? É muito parecido com o que a Gabi disse, né? Existem momentos de intervenção das famílias, né? Junto aos alunos, aos projetos que estão sendo desenvolvidos em sala de aula. Acima de tudo, as interações acontecem em sala de aula. Se há um momento de sistematização, sim, vai como uma lição de casa, né? Então, isso a partir do segundo ano se torna algo cada vez mais frequente. Antes disso, antes do segundo ano, é realmente algo que é para trazer as famílias para perto do projeto, no envolvimento, ajudar numa pesquisa, e coisas mais específicas assim. Alguém quer abrir o microfone, perguntar alguma coisa que ainda ficou? Tirar uma dúvida. Vamos lá, por favor. Existe uma intenção da escola de gradativamente aumentando o período integral para o terceiro ano, quarto ano, se Deus quiser até o terceiro colegial? Na verdade, o que a gente tem, Isabel? A partir do quarto ano, nós estamos com o período estendido, né? Então, 2 vezes por semana, os alunos ficam obrigatoriamente no colégio, tá? E os outros dias que ele não fica, ele pode formar a sua grade com os cursos livres, tá? Que nós oferecemos vários. A partir do terceiro ano, nós também temos vários cursos livres que os alunos podem fazer e vão compondo essa grade. Eles não formam uma turma como no integral, mas eles vão se organizando. Da mesma forma, as famílias que optam pelo U-Tiger, que são 2 vezes por semana, nós temos nos outros 3 dias também cursos livres que eles podem realizar. Então, pintura, canto, instrumento musical, maker. Então, tem algumas oficinas que nós chamamos de cursos livres que podem compor essa grade dos alunos, tá? Então, a gente não fecha um período integral como um todo, porque eles vão diversificando muito nas atividades, né? E às vezes você ter essa rotina, que queiramos nós ou não, você acaba tendo uma sequência de atividades, né? E com o passar do tempo, isso pode cansar até a criança. Então, nós optamos pelos cursos livres, que eles começam no segundo ano, mas eles vão se intensificando com o passar do tempo, né? Aproveitando, a natação é só para quem está no integral ou para o regular também, a partir do primeiro ano? No primeiro ano, aí ela vai ficar só para a escolinha de natação, tá? No período regular, ela foi suprimida, porque a gente até diz o tempo, ele é fixo, né? Então, se nós colocamos 2 encontros de inglês no primeiro ano, com tempo um pouco maior, então nós temos que fazer algumas escolhas, né? E aí a gente deixou a escolinha de natação, a aula de natação, que tinha também no regular 1 vez por semana, deixamos só para a escolinha de natação. Valores definidos nós não temos, mas nos próximos dias isso já deve acontecer, vocês receberão com os papéis aí da rematrícula nos próximos dias, tanto com o valor do regular, quanto do integral e também do U-Tiger, tá?
Aproveitando só a natação, eu fiz uma pergunta sobre o horário de dia para infantil 3, eu não vi se foi respondido. Horário, Gabi. Horário de entrada e saída de infantil 3, infantil 4, 5, primeiro. Sim, mas eu perguntei da natação. A natação aí depende do horário que se faz a opção na escolinha de natação. Então, aí tem alguns horários variados. Depois eu procuro. Isso é. Obrigada. Tem uma pergunta aqui no chat, Maura, do Caio. O inglês incluso na grade curricular segue o modelo do UTiger? Falando de alinhamento com a Universidade do Missouri, sim, segue o modelo do UTiger, mas é outra proposta, tá? A gente nunca vai fazer mais do mesmo. O que a gente faz no regular não é o que a gente faz no UTiger e também não é o que a gente faz no integral. São propostas diferentes. Mais alguém? Estou pensando que essas propostas elas são sempre complementares, né, Amanda? E aí vai muito da intenção de cada família, o quanto quer expor os filhos mais ou menos a língua. Acho que se a gente conseguir colocar isso aqui numa escala, o regular dialoga claramente com o que com o que é feito em língua portuguesa. Então, acessa o currículo do regular o tempo todo, o currículo que é trabalhado em língua portuguesa e nas diversas áreas do conhecimento. O UTiger entra aqui, então, num outro grau da escala, em que expande essas questões curriculares, mas vai um pouco além quando está falando dos projetos integradores temáticos, e a gente... até pela carga horária, que também vai para um outro grau, então entra o Daily English com a proposta do integral, que é realmente isso de usar o inglês todos os dias, aliado à proposta das aprendizagens criativas da Faber-Castell. Eu tenho uma dúvida. Pode falar, Natália. Pode falar? Natália. Claro. Então, a criança que está no integral, eu não sei como é que é hoje, até assim, o que eu sei é que quem está no integral automaticamente faz o UTiger, é isso? Hoje, é dessa Isso. forma. Uhum. Vai continuar assim? Vai mudar, então? Isso, nós mudamos. Tá, quem faz então o integral vai fazer a proposta do inglês do todo Daily dia. English. Isso. Então, quem faz o integral não poderá fazer o UTiger. Vão ser Isso mesmo. propostas diferentes. E aí, eu acho que eu perdi alguma coisa em relação à natação, que eu ouvi a Carolina perguntando. Então, não vai ter mais a natação para os pequenos durante o período regular, como tinha no primeiro ano. Tá, Gabi? mas Gabi, nos diz aí infantis? as fases que nós temos natação no período regular. Período regular para 4 e 5, na verdade, no 3, esse ano nós suspendemos por conta da pandemia, porque as crianças pequenas ainda necessitam de uma proximidade maior, mas para o ano que vem nós estamos pensando, é um estudo nosso, oferecer tanto no infantil 2 como no infantil 3, uma natação no período oposto. A partir do 4, essa natação 4 e 5 faz parte do período regular, e no primeiro ano, a escolinha de natação. A escolinha também pode ser ofertada para as crianças, é ofertada aqui no colégio, a partir do infantil 4. Tá bem, obrigada. A criança, na verdade, faz 4 anos. Tá joia, obrigada. Nada pela pergunta. Mais alguém? Alguma questão? Então, minha última fala é dizer para os pais que estão aqui, que são de primeiro ano, nós ainda teremos uma reunião de passagem para contar um pouco mais detalhadamente do funcionamento geral do primeiro ano, né? Que tem aí um avanço a partir do primeiro para o segundo ano, então algumas modificações que acontecem, nós teremos uma reunião, que nós chamamos de uma reunião de passagem, tá? Mas o que a gente queria trazer hoje era trazer essa novidade do inglês e para que vocês pudessem entender essa nossa lógica de funcionamento, tá bem? Se não houver mais nenhuma pergunta, agradecemos a... Natália, tem alguma pergunta, Natália? Não. Posso perguntar? Claro que pode, Isabel. Eu não entendi só...
essa reunião que você comentou é quem hoje está no infantil 5 e vai para o primeiro ano, ou quem está no primeiro ano e vai para o segundo ano? Isso, nós temos uma de quem vai do primeiro ano e vai para o segundo ano, que nós chamamos de uma reunião de passagem, onde a Andrea faz a reunião com vocês para contar o que modifica, né? No segundo ano, uma vez que a gente tem a formalização da escrita, né? A entrada de um processo que é um pouco diferente do primeiro ano. Tá bom. Então, acho que se não houver mais nada, nós agradecemos aí a participação de todos, continuamos à disposição, né, ficado alguma dúvida, quiserem nos procurar no dia a dia, estamos aqui, pode falar comigo, com a Gabi, com a Amanda. Muito obrigada pela participação, pela confiança nas nossas propostas, continuaremos aqui trabalhando para oferecermos aquilo de melhor que há em educação para todos vocês, né?